Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 262, módulo 19. O assunto: classificação dos transformadores. Vamos lá? Uma boa maneira de começar o estudo sobre os transformadores consiste em ter uma ideia de como eles são usados e quais são os tipos de transformadores disponíveis. Na sua forma mais simples, os transformadores consistem de duas bobinas localizadas uma próxima da outra. Aplica-se então uma potência a uma das bobinas, chamada primária, e a potência ela é retirada da outra bobina, chamada secundária. Observe com atenção os diagramas abaixo. Nesse diagrama, mostramos o símbolo de alguns transformadores típicos. Os enrolamentos do primário e do secundário são identificados neste símbolo. Observe. As voltas no símbolo representam as espiras de fio enroladas no transformador. Porém, estas espiras não representam o número exato de espiras nas bobinas do transformador. Por exemplo, num transformador, pode haver centenas de espiras de fio, tanto nos enrolamentos do primário como no secundário. Porém, os símbolos seriam os mesmos. Se a bobina primária e a bobina secundária elas forem enroladas sobre um pedaço de plástico, ou então de madeira, ou qualquer outro material não magnético, temos o que se chama um transformador com núcleo de ar. A razão para o nome núcleo de ar é o fato de que o plástico e a madeira, ou muitos outros materiais, eles terem a mesma propriedade magnética que o ar. A propriedade magnética do material sobre o qual são enroladas as bobinas tem um significado importante sobre a operação do próprio transformador. Aprenderemos que o sentido de direção do campo magnético ele é determinado diretamente pelo sentido do fluxo da corrente através da bobina. Preste atenção, aluno. Já aprendemos que o sentido de direção do campo magnético ele é determinado diretamente pelo sentido do fluxo da corrente através da bobina. Se a corrente no circuito ela for invertida, isto é, invertendo a conexão da bateria, o sentido de direção do campo magnético será também invertido. Se uma corrente alternada ela for usada na bobina, ao invés da corrente contínua fornecida pela bateria, o sentido de direção do campo magnético ficaria invertido toda vez que a corrente fosse invertida. Ademais, a intensidade do campo magnético iria variar de instante para instante, conforme a intensidade da corrente alternada. O transformador com núcleo de ferro possui os enrolamentos do primário e do secundário enrolados sobre um material magnético. O material geralmente usado é chamado ferro doce. Ferro doce. Na maioria das aplicações, é indesejável usar um material que possa reter o magnetismo permanentemente. Ferro doce é o nome dado ao material magnético que pode ser facilmente magnetizado, mas que não pode reter o magnetismo quando a força magnetização ela for removida. Observe com atenção o diagrama ao lado. Observe que as duas linhas entre as bobinas do primário e do secundário do transformador, de acordo com a figura, representa que este transformador ele tem o núcleo de ferro. Preste atenção no diagrama ao lado. Observe que as duas linhas entre a bobina do primário ou então do secundário do transformador representa que o transformador ele tem um núcleo de ferro. Transformadores projetados para aplicações especiais
como por exemplo, operações em alta frequência, podem ser enrolados em núcleo de ferro em pó sintetizado. Núcleo de ferro em pó sintetizado, que é conhecido como ferrite. O símbolo para este tipo de transformadores estão sendo indicados nos diagramas abaixo. Preste atenção nos diagramas. As linhas pontilhadas entre os enrolamentos do primário e do secundário, de acordo com a figura, indica que o material sobre o qual o enrolamento da bobina é de ferrite, ou então pó sintetizado. Linha pontilhada. Num autotransformador, de acordo com a figura, uma única bobina serve como enrolamento do primário e do secundário. Autotransformador. Preste atenção, aluno. Conforme indicado pelo símbolo na figura, parte da bobina ela é usada para o enrolamento primário e parte da bobina é usada para o enrolamento secundário. Transformadores ajustáveis e autotransformadores ajustáveis, de acordo com a figura, permite variar a tensão sobre o enrolamento secundário do transformador. Com este componente, é possível selecionar a tensão de saída desejada para uma determinada tensão de entrada. Preste atenção, aluno. No autotransformador, de acordo com a figura, uma única bobina ela serve como enrolamento do primário e do secundário. Observe com atenção o diagrama. Parte da bobina ela é usada para o enrolamento do primário e parte da bobina é usada para o enrolamento secundário. Isto é, nos autotransformadores. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!